Pastor, tem dor de cabeça. Amém. Amados, quem aqui já leu o livro de Jó inteiro? Se você não leu, leia. Eu já li várias vezes, né? Estou relendo novamente esse livro. Aliás, se você pegar em questão de 1 hora, 2 horas com uma leitura atenciosa, você consegue ler o livro todo. E eu creio que todos aqui conhecem a história de Jó, né? E eu sempre costumo lembrar, quando eu falo sobre Jó, que Jó foi um personagem real, né? Jó não é um personagem fictício. Eu já ouvi isso no passado. Até alguns pastores evangélicos falam que ele é só um livro fictício, de exemplo, história, mas Jó existiu na realidade, né? E a gente tem ainda 2 testemunhos a respeito do livro de Jó. Lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, o próprio Deus fala através do profeta. Ele diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha. Pela justiça salvariam apenas a própria vida, né? Aqui o Senhor Deus está se referindo a Jó juntamente com Noé e Daniel, né? São personagens que de fato existiram, né? Não há dúvidas quanto a isso. No Novo Testamento nós temos Tiago, no capítulo 5, versículo 11, afirmando, né? Ele se refere a Jó, quando ele diz assim: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Então para nós não há dúvida alguma que Jó existiu de fato. Essa história, que ela é muito trágica no seu início, ela de fato aconteceu. Deus usou a vida de um homem com um propósito. E esse livro foi tão importante, essa história de vida foi tão importante, que ela foi registrada e ficou para nós até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje nós temos o registro da vida de Jó, né? E segundo os historiadores, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Alguns dizem que foi o primeiro escrito, né? Não se sabe quem foi o autor. Alguns dizem que foi revelação de Deus a Moisés e que foi transcrito aí através de gerações, mas não importa. O que nós sabemos é que ele é um livro que faz parte do Antigo Testamento, inspirado por Deus, e narra a história real da vida de um homem que passou por uma grande provação, um grande sofrimento na sua vida. E em meio a todo o sofrimento que esse homem passou, ele se manteve fiel a Deus. E quando eu coloquei como tema da mensagem que Deus é justo, mesmo quando nós sofremos, é que a gente precisa refletir muitas vezes nessa condição. Muitas vezes quando a gente passa por um momento de sofrimento na nossa vida, e às vezes um sofrimento prolongado, às vezes uma luta que a gente passa interior, às vezes muito íntima, com aquela que nós não podemos, às vezes, compartilhar com outras pessoas, às vezes a dor de uma enfermidade que persiste, ou um luto, ou tudo mais. Jó experimentou tudo isso e se manteve fiel. E Deus é justo em todo o tempo. Que isso comece a ser trabalhado no nosso coração, porque a própria palavra de Deus, Deus revela qual foi o caráter de Jó. Ele sofreu mesmo sendo um homem justo. Em Jó capítulo 1, versículo 8, o Senhor Deus, ele fala a respeito de Jó. Ele diz assim, aliás ele estava falando com Satanás, né? Satanás se apresentou junto com os filhos de Deus num momento lá na eternidade. Jó já existia, já havia vida aqui nessa terra. E ele fala: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse era o caráter de Jó: íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E na geração de Jó, o próprio Deus dá testemunho dele: não há ninguém semelhante na terra que tem sido tão fiel a mim como Jó. Que testemunho tremendo vindo do próprio Deus, né? No entanto, o fato de Jó ser um servo de Deus, Deus chama ele de servo, meu servo, apesar de ele ser íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal,
isso não impediu Jó de passar por um terrível sofrimento. Deus poderia ter impedido, mas não impediu. Aliás, Deus provocou que Jó passasse por aquela situação. É o próprio Deus quem instiga Satanás contra a vida de Jó e coloca limites até onde ele podia agir. Deus tinha um propósito em tudo isso, amados. E Jó passou por perdas materiais. Perdeu todos os seus bens, tudo aquilo que representava uma riqueza material, todo o seu gado, os seus camelos. Ele perdeu tudo. E não parou por aí. Nós sabemos que ele passou por um grande período de luto. Seus 10 filhos morreram numa situação trágica, quando o local, a casa onde eles estavam festejando, celebrando, ela é derrubada bruscamente e eles morrem naquela situação trágica. Uma tragédia chegou à família de Jó e ele perde os seus 10 filhos numa única situação. E como se não bastasse isso, toda a dor da perda material, toda a dor que feriu a sua alma, a perda dos filhos, no final ele ainda é ferido na sua saúde. A palavra diz que da planta dos pés até o alto da cabeça ele ficou feridas, com as quais ele precisava se coçar com um caco de barro, e um sofrimento e uma dor terrível. Nós que nem somos como Jó, também estamos sujeitos a passar por situações de dores e até por tragédias. Nós não somos poupados das circunstâncias da vida. E a vida se tornou assim desde quando o primeiro casal quis experimentar e tomar conhecimento do fruto da árvore do bem e do mal. Dali para frente houve uma degradação, e toda a espécie de mal, de enfermidade, o pecado e tudo mais que a gente conhece passou a fazer parte. A morte passou a fazer parte. E Jó sofreu tudo isso. E nós estamos sujeitos a passar por sofrimentos e por aflições na nossa vida. No entanto, apesar de Deus ter permitido Satanás agir contra a vida de Jó, aquilo não era uma prova para Deus. Deus sabia quem era Jó. Aquilo era uma prova para o próprio Satanás, para provar para ele que Jó, apesar de todo o sofrimento, se manteria fiel a Deus. E mais, não era só uma prova para Satanás. Essa situação que Deus envolveu Jó, ela é uma prova para cada um de nós e para todas as gerações que já existiram de cristãos até o dia de hoje e até a volta de Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para a história da vida de Jó, o que acontece conosco? A nossa fé é fortalecida. Nós temos ensinamentos tremendos através da vida de Jó. Nós vemos que é possível ser fiel a Deus mesmo em meio ao sofrimento. E que a vida de Jó continua inspirando e fortalecendo muitos cristãos em todo o decorrer da história. Porque quando nós olhamos para aquilo, para tudo o que ele passou, nós podemos ver que é possível se manter fiel a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. No entanto, ainda, a Bíblia não escondeu a humanidade de Jó. Ainda que ele fosse íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, quando ele começou a passar por todo aquele sofrimento, houve vários momentos em que Jó se lamentou diante de Deus. Ele expressou o que ele estava sentindo. Ele abriu o seu coração, não se voltando contra Deus, mas se lamentando da sua situação. No capítulo 3, no versículo 1 e 2, ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele diz assim: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, a noite em que se disse foi concebido um homem. E ele continua dizendo: converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. E ele fala durante todo o capítulo 3 contra o dia do seu nascimento. Ele chega a dizer no versículo 11: porque eu não morri na madre, porque eu fui expirar e sair dela,
porque houve um peito que me acolhesse. Tudo isso eram expressões de dor, de lamentação que Jó sentia por causa do terrível sofrimento que ele estava passando. Nós podemos também expressar a nossa humanidade diante de Deus, lamentar muitas vezes as nossas perdas, as nossas contrariedades, as situações contrárias que a gente vive. Nós não podemos acusar Deus disso, não podemos nos voltar contra Deus por causa disso, mas se lamentar, né? Esse tipo de lamentação Deus compreende. E Jó, ele começa a expressar tudo isso. A dor de Jó era tão grande que ele não podia conter o que estava dentro dele. Muitas vezes a gente não se contém, né? A gente vai para o quarto e ali a gente chora na presença de Deus, e ali a gente fala o que está sentindo. Davi fazia muito isso, né? Rasgava o coração na presença de Deus, até perguntava, questionava Deus, mas no sentido de: Senhor, eu queria só compreender o porquê que eu estou passando por tudo isso. E normalmente nessas situações Deus não dá resposta, né? É o momento de você ser provado na sua fé, passar por aquela situação em silêncio, no silêncio de Deus, mas tendo uma firme convicção que Ele continua cuidando da sua vida. Essa é uma grande lição para todos nós, né? Jó recebe a visita de alguns amigos, né? Lá no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, do versículo 11 ao 13, diz assim que 3 amigos de Jó souberam do mal que lhe sobreviera e chegaram até ele para uma visita: Elifaz, Bildade e Zofar. Versículo 12: levantando-se eles de longe, não reconhecendo Jó. Eles reconheciam Jó quando Jó estava saudável, mas agora a condição de Jó era tão precária que eles mal podiam reconhecer quem era Jó. Eles rasgam as suas vestes, choram e lançam pó sobre a cabeça. Isso era uma expressão de dor, de tristeza daquilo que eles estavam vendo, de humilhação. E eles se sentam do lado de Jó, não tinham palavras. Esses 3 amigos ficaram, segundo o texto no versículo 13, 7 dias e 7 noites fazendo companhia para Jó, sem sequer ter alguma palavra com a qual eles pudessem consolar Jó. E quando eles começam a falar, aí o problema ainda aumenta, porque eles queriam encontrar em Jó uma causa para que ele estivesse passando por tanto sofrimento. Dentro daquela cultura, inclusive a cultura judaica, até na época de Jesus, eles atribuíam, por exemplo, uma cegueira, uma situação de enfermidade ao pecado. Eles diziam assim: essa pessoa está sofrendo porque ela tem pecado, porque ela não se arrependeu, né? E os amigos de Jó, em todos os diálogos que eles têm com Jó, eles tentam descobrir algo na vida de Jó, acusar de alguma coisa. Ó, Jó, certamente você fez alguma coisa, por isso que a mão de Deus está pesando sobre a sua vida. E não tinha nada a ver com isso, né? E esses amigos de Jó chegam a tal ponto de acusação que eles acabam ofendendo e pecando contra Deus, né? E a gente vê isso em todo o decorrer do livro, né? E aí então, depois que esses 3 amigos, né, falam várias vezes com Jó, se você pegar aí no versículo, capítulo 2, 3, 4, até o 32, esses 3 amigos têm um diálogo com Jó, um de cada vez, né? Uma hora um fala, outro fala, Jó replica, Jó se justifica. Jó se considerava assim justo diante de Deus, ele sabia que ele andava no temor do Senhor, e ele mesmo pergunta, ele contende com Deus em relação ao que estava acontecendo. Mas aí chega o capítulo 32, e esse capítulo 32 até o 35 é onde eu estive refletindo mais, porque aí chega o 4º amigo. Depois que aqueles 3 acabaram com as suas retóricas, não tinham mais argumentos para querer justificar, aparece Eliú. Era o mais jovem desses amigos, por isso ele deixou que os mais velhos falassem antes. E Eliú é interessante, a palavra, o nome Eliú no hebraico significa Deus mesmo. Era como se Deus mesmo tivesse levantado alguém para agora falar algo que tivesse valor, que consertasse aquela situação de acusação contra a vida de Jó. E Eliú começa a falar, no capítulo 32,
ele se apresenta, né? E ele estava realmente irado com tudo aquilo que ele estava vendo. Ele estava irado com os amigos que falaram antes, ele estava irado até contra Jó, em relação às justificativas que Jó estava dando. Imagina alguém que ficou sentado, ouvindo uma conversa longa, não podendo falar, e ele diz até que ele estava quase explodindo de vontade de falar, mas ele esperou a hora certa, e ele diz assim, capítulo 32, do versículo 1 ao 5, cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, e acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. E também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, eles condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eles eram de mais idade do que ele. E vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3, a sua ira se acendeu. E Eliú começa a falar então. Jó 32, no versículo 12, ele diz assim: atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, e nem que respondesse as suas razões. Eliú estava dizendo para os amigos de Jó: nenhum de vocês 3 puderam refutar a Jó, puderam apresentar uma justificativa, uma causa por aquilo que ele está passando. Nenhum de vocês 3. Agora é minha vez de falar, né? No versículo 19 ele diz: eis que dentro de mim eu sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a se arrebentar. Sem respiro, né? Você pega o vinho, colocava no odre, que era uma bolsa feita de couro, e o vinho ele se expande quando ele é novo. E essa bolsa de couro, ela tinha que ter um respirador. Se ela fosse fechada, lacrada, ele estourava, né? E Eliú diz assim: eu estou como esse odre sem respirador, preciso falar, não posso guardar mais comigo o que está dentro do meu coração. Às vezes a gente se sente assim, né? A gente vê uma situação acontecendo e a gente precisa falar, a gente precisa expor. E aí então segue um longo tema, um longo texto, em que Eliú começa a sua conversa com Jó, ele começa um discurso com Jó, ele fala algumas coisas bem importantes, né? E Jó para agora para ouvir Eliú. Capítulo 33, de 1 a 5, ele diz assim para Jó: ouve, pois, Jó, as minhas razões, dá ouvido a todas as minhas palavras. Eu passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se pode, contesta-me, dispõe bem as suas razões perante mim e apresenta-te. Ele toma agora a iniciativa de conversar com Jó. Ele fala: ó Jó, você pode agora também dispor as suas razões para mim. Na verdade, versículo 8: falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Jó estava se justificando, ele disse assim: estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade, e eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Jó disse isso para ele: olha, eu sou puro, eu sou reto, eu sou justo, eu estou vivendo da maneira certa, mas Deus está procurando um pretexto contra mim, por isso que Ele está me fazendo sofrer. Jó começou a querer achar algo que Deus pudesse explicar para ele, né? O que está acontecendo? Qual é o pretexto, né? Aquele questionamento que muitas vezes a gente faz com Deus quando a gente passa por uma situação difícil, e ele chega a dizer assim: olha, eu sinto que Deus está sendo meu inimigo. Aqui começa uma situação onde a humanidade de Jó expressa até mesmo algo que se torna pecado diante de Deus. Quando a gente não reconhece a bondade e a misericórdia de Deus nos momentos que nós passamos provações, nos momentos que nós estamos passando as maiores dificuldades, nós não podemos imaginar, nem pensar sequer que Deus possa estar sendo nosso inimigo. Na humanidade, na dor, Jó chegou a pensar isso. E Eliú então repreende, ele corrige Jó. Ele coloca palavras para justificar
aquilo que Deus estava fazendo. Olha, Deus não é injusto, Deus é justo, apesar de você estar passando todo esse sofrimento. Deus não é teu inimigo. Há um propósito de Deus que talvez você não está compreendendo nesse momento. E essas palavras a gente tem que trazer para a nossa vida. Talvez entre nós aqui a gente tenha irmãos e irmãs que estão passando por situações angustiantes. E talvez pensando e dizendo para Deus: o que eu fiz de errado, Senhor? Será que eu sou tão mal assim para que o Senhor me castigue e permita eu passar por tudo isso? Esse é um pensamento humano, amados. Não está dentro do padrão que Deus estabeleceu de relacionamento conosco. O sol brilha para os bons e maus, a chuva cai para os bons e para os maus, e o sofrimento vem para os bons e para os maus. Mas quando nós, que somos justos, justificados diante de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, então podemos nos considerar justos. Quando nós passamos por esses sofrimentos, nós não podemos achar que porque somos cristãos, então eu não vou passar a enfrentar dores e dificuldades. Eu vou sim, nós vamos passar. Se não estamos passando, nós temos que estar preparados para uma hora ou outra passar, porque faz parte da vida. No mundo passareis por aflições. A gente conhece bem esse versículo, né? Mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Eu venci o mundo, Ele venceu por nós. Então, as dificuldades, as lutas não são para que a gente caia em desespero, em desesperança. Pelo contrário, elas devem nos trazer mais perto de Deus. Muitas vezes, o propósito de Deus, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes o propósito de Deus, quando permite que a gente enfrente esses momentos difíceis, é isso aqui, trazer para perto dele. Porque muitas vezes quando as coisas estão indo muito bem, a gente não se aproxima. A gente vai levando o barco, está tudo bem, está tranquilo, mas Deus quer proximidade, comunhão, relacionamento. Então muitas vezes, quando vem as lutas, primeira coisa que a gente deve refletir: será que eu preciso, se eu andei me distanciando, será que tudo isso não é para que eu me aproxime mais e busque mais a presença do meu Deus? Normalmente esse é um motivo comum. Uma outra reclamação que Jó faz é: Deus não tem falado comigo. Eu tenho perguntado, eu tenho lamentado diante dele, eu tenho exposto a minha situação, o que está acontecendo comigo, porque eu estou passando por isso, e Deus não me responde. Esse é um outro questionamento que Jó faz. E Eliú dá uma resposta para Jó a partir do versículo 14. 33, versículo 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não presta atenção nisso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução, para apartar-se o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar da sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Sabe o que acontece muitas vezes, amados? Nós entramos numa correria da vida, do dia a dia, e nos distanciamos de Deus por causa de tantas coisas que a gente está correndo atrás. É prosperidade, é serviço, é trabalho, é hora extra, é tudo que começa a tomar conta demais da nossa vida. A gente se distancia, entra naquele corre-corre, naquela ansiedade, e aí então Deus começa a falar conosco. Muitas vezes Ele usa esse recurso. Ele pode falar através de sonhos, Ele pode mandar mensagens para que haja tempo da gente se livrar de um problema que vai acontecer, que está diante da gente. Ele está dizendo aqui para livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e evitar de passar pela espada, de entrar em lutas desnecessárias. Deus fala, mas como que a gente vai parar para ouvir se a gente está numa correria absurda? Se a gente não tem tempo? Se o nosso sono, até o sono é agitado? Como que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente não para em silêncio na presença dEle? Aliás, a palavra de Deus é o meio pelo qual Ele mais fala conosco hoje. Ele está falando conosco agora, nesse momento. Não é o pastor, eu estou transmitindo a palavra de Deus. Eu estou fazendo uma reflexão em cima
desse livro que nós temos como regra de vida, de fé e de prática. Então é Deus que está falando. Esse texto não veio por acaso, né? Eu não abro a Bíblia e falo, hoje eu vou pegar qualquer texto aqui e vou pregar. Não, é debaixo de oração que eu busco direção de Deus para trazer uma palavra, primeiramente para a minha vida e para a igreja. Então, amados, é muito sério. A maneira mais comum de Deus falar conosco é pela palavra, nesse momento de culto. No momento que você abre a Bíblia na sua casa, mas não abra com pressa. Abra e ore primeiro o Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo nesse dia? Está começando o dia. Meia hora antes, começa a adiantar o relógio. Vou tirar esse tempo para uma devocional. Ora antes e peça ao Espírito Santo, Senhor, eu vou começar o dia hoje. Eu quero que o Senhor fale comigo. E você pega a sua Bíblia para ler. De uma maneira de um momento bastante especial diante de Deus. E você lê e comece a refletir e trazer para a sua vida. Quando Deus tem algo para falar, você vai compreender que Ele está falando na palavra. Ele está falando numa devocional. Ele fala muitas vezes através de um louvor que você está ouvindo. Ele fala através do Filho. Hebreus 1, de 1 a 2 diz exatamente isso. Havendo Deus no passado falado muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho. E o Filho, a sua palavra está toda registrada aqui. Dificilmente você vai receber a visita de um anjo para falar, para trazer uma mensagem de Deus, embora Deus possa fazer isso. Mas o meio que Ele deixou hoje é a sua palavra. E muitas vezes Ele fala conosco através de sonhos. Quando a gente não consegue entender nem na palavra, não tem tempo, e às vezes a situação é tão urgente que Deus te pega de noite no sonho, você acorda agitado, você sabe que não foi um sonho qualquer, você precisa de entendimento dele, você levanta, senta na cama, ora, Senhor, eu não posso esquecer esse sonho, o que aconteceu, o que o Senhor quer falar comigo através disso? Isso acontece, né? Não com muita frequência, né? A gente não pode ficar também esperando só sonhos como resposta de Deus. Primeiro você busca a palavra, mas às vezes Deus usa esse recurso, às vezes, não é algo que é generalizado, né? Mas Eliú responde isso para Jó, né? Talvez Jó no seu sofrimento não estava conseguindo sequer compreender os momentos e a fala de Deus. Tanto é maravilhoso que depois da fala de Eliú, Deus começa a falar com Jó a partir do capítulo 38 até o 41. E é maravilhoso esse texto, né? Uma linguagem poética, mas maravilhosa. São capítulos da Bíblia que eu leio e releio e me enche o coração, principalmente quando Deus se apresenta para Jó em meio, né, de uma visão, do meio de um redemoinho. Ele começa a falar com Jó e fazer diversas perguntas para Jó. Ele fala, se você puder, responda. Mas Jó não podia responder nada, ele só ouve, né? Seguindo um pouco adiante aqui, acaso o homem pode apontar alguma injustiça a Deus? Quem é o homem que pensa que pode atribuir alguma injustiça a Deus? Nenhum. Nós não podemos atribuir nenhuma injustiça a Deus. Eu não posso dizer que Deus é injusto porque eu estou passando por um sofrimento, ou porque algo ruim aconteceu de repente na minha vida. Deus não é injusto de forma nenhuma, mas isso pode passar pela cabeça, em pensamentos, e é o pecado pensar dessa forma. Eliú, ele diz assim para Jó, né, no versículo 37, né? Jó 34, versículo 37, pois ao seu pecado acrescenta rebelião, entre nós com desprezo bate ele palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Ele estava dizendo aqui de uma outra forma para Jó o seguinte: essa reclamação sua está passando do limite, já está virando um pecado, você está falando demais, você está questionando demais Deus. Eliú estava dando uma cajadada, né, em outras palavras, em Jó. Chega, não questiona tanto Deus, ou melhor, pare de falar isso em relação a Deus, deixe que Deus faça. No capítulo 35, ele diz assim, a partir do versículo 6,
Se você peca, que mal causa tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se você é justo, ou lhes dá o que recebe ele da sua mão, a tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como a tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Sabe qual era a situação? Imagina quando o crente começa a fazer birra diante de Deus. É assim, então agora eu vou pecar mesmo. Não vai adiantar nada, não vai mudar. Se revoltar contra Deus, Deus não está olhando mais para mim, então agora eu vou ver do jeito que eu quero. Só está acrescentando rebelião ao pecado. Já tem o pecado, ainda acrescentando rebelião, se voltando, fazendo birra, aquela birra gospel, então Deus não está cuidando de mim, então também eu vou fazer do meu jeito, não gosto mais dessa igreja, também vou sair, qualquer motivinho, sai e reclama e fala mal. Não é esse o propósito, amados. A gente vai ver mais adiante aqui, no final, como que o Eliú traz uma correção para Jó. Ele diz assim, Jó chega a dizer para ele, Deus não está me vendo, parece que Deus não olha mais para mim, me sobreveio todo esse sofrimento, me sobreveio toda essa dor, e parece que Deus não está me vendo, a minha causa Ele esqueceu. Quantas vezes a gente não sente isso? Talvez a gente não fala, mas a gente alimenta esse sentimento no coração. Está lá o Salmo 73, de Asaf, porque o injusto prospera, e ele começa a falar várias coisas ali, e ele que é bom, que é fiel a Deus, nada. Aliás, esse salmo é interessante dar uma repassada, em algumas palavras, porque ele está diretamente ligado a esse sentimento, o Salmo 73, versículo de 1 ao 5, só para a gente recordar. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é forte, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele estava invejando os maus, que prosperavam, que ia tudo bem na vida deles, até que mais adiante, ele se depara com o fim daqueles que eram maus, injustos, e depois ele agradece a Deus, porque ele não teria esse fim. Jó passou por um momento em que ele reclamou isso, está nas entrelinhas desse capítulo 35, porque a resposta que Eliú dá para Jó, naquele momento, ele dá uma palavra para Jó tremenda, que talvez se encaixe para a nossa vida nessa noite. Ele chega no versículo 14, aliás, no versículo 12 ele diz assim para Jó: Deus não responde quem chega diante dele com arrogância. Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Não adianta chegar cobrando de Deus. Quem é o homem para chegar com arrogância diante de Deus? Gritos vazios, versículo 13, Deus também não vai ouvir. Murmuração, reclamação, Deus também não vai ouvir. E ele diz assim, Jó, versículo 14: ainda que você diz que Deus não vê, fique sabendo que a tua causa está diante dele. Esse versículo é tremendo, porque era uma resposta que Deus estava dando para Jó naquele momento. Aliás, lembrando que o nome Eliú significa Deus mesmo, a gente entende que o próprio Deus estava dizendo para Jó: olha, você está dizendo que eu não estou vendo a sua situação, mas guarda, segura essa palavra no teu coração, a tua causa está diante de mim. Na Nova Bíblia Viva, esse versículo é ainda mais claro, A tua causa está diante de mim. Fique sabendo que a tua causa está diante de mim. Essa causa que você acha que não vai resolver, está diante de Deus. Assim como ele disse para Jó: toma essa palavra para a sua vida hoje.
Eu tenho uma causa diante de Deus. Senhor, está aqui a minha causa. Eu entendi que o Senhor vê. Eu entendi sim, Senhor, que eu não devo reclamar, que eu não devo murmurar. Eu posso até me lamentar, mas não devo atribuir de forma alguma culpa ou injustiça ao Senhor por eu estar passando por essa situação. Ufa, e pela fé eu creio que a minha causa está diante do Senhor. O Senhor não vai se esquecer de resolver essa situação. No momento certo, no tempo oportuno, o Senhor virá com a sua resposta. Aliás, ele diz assim para Jó nos últimos versículos aí do capítulo 35, 15 e 16: mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das tuas transgressões, abre a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Transliterando, né, o que Eliú estava dizendo para Jó era o seguinte: olha, Deus está vendo a tua causa está diante dele, e você ficou aí falando, aumentando as palavras de ignorante. Jó, fica quieto, sossega agora diante de Deus, né? Você já falou demais, né? Não aumenta, né? Chega de palavras vãs, chega de amontoar frases ignorantes. Deus está cuidando da sua causa. Deus está à frente dessa situação que você acha que Ele não está vendo, mas Ele está vendo. Nada saiu do controle de Deus na sua vida. E se você está passando hoje um momento em que aparentemente você não vê solução, é hora de se fortalecer na fé, porque nós sabemos o final da vida de Jó. Nós sabemos como Deus entrou num dado momento e restituiu em porções maiores tudo que ele havia perdido. Talvez a nossa restituição não se refira a coisas materiais, e talvez a restituição se refira a recompensas eternas que a gente ainda vai receber. Mas também em vida nós podemos ver a bênção do Senhor acontecendo. Muitas vezes eu repito para mim um versículo num salmo de Davi, ele diz assim: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em vida eu vou ver qual vai ser o socorro de Deus para a minha vida. Amados, isso é o que a gente precisa trazer. Isso nós precisamos trazer ao nosso coração. Eu disse que do capítulo 38 até o final do 41, Deus fala com Jó. É a lição de casa. Essa semana você vai pegar a sua Bíblia e vai ler Jó do 38 ao 41. É Deus falando com ele. É a manifestação agora de Deus falando diretamente com ele. E depois que ele ouve tudo aquilo de Deus, o final, o último capítulo de Jó, capítulo 42, tem a última resposta de Jó. Ele fica calado o tempo todo, né? Agora Deus está falando. Não é mais os 3 amigos e nem é o Eliú, embora Eliú foi o representante de Deus. Mas aí ele diz para Deus: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade eu falei do que eu não entendia. Nas suas lamentações agora Jó está dizendo: Senhor, me perdoa, eu falei do que eu não entendia, eu falei mais do que eu devia, falei coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Maravilhoso, né? Jó se quebranta diante de Deus. Ele fala: Senhor, eu entendi agora a mensagem, eu vou aguardar em silêncio. Aqui Jó ainda não tinha sido restituído. Quando ele responde isso para Jó, ele ainda estava cheio de feridas. Ele não havia recuperado nada do que ele tinha perdido. Mas é essa a resposta que ele dá para Deus: agora eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Jó se humilha completamente diante de Deus. E depois dessa condição em que ele se humilha na presença de Deus, presta bem atenção nisso. Quando passamos por sofrimento, a oração que vai trazer resposta de Deus é quando a gente se humilha na presença dele.
Senhor, agora eu entendi que eu preciso me humilhar na tua presença. Eu não vou reclamar mais, eu não vou murmurar, até lamentação eu não vou fazer, mas eu me humilho diante do Senhor, eu me submeto completamente ao que eu tenho que passar. Jesus não passou pelo Getsemane e não teve como deixar de passar por aquilo. Ele diz lá para o Pai: se puder, passa de mim esse cálice, mas seja como for a tua vontade. Jó diz para o Senhor: eu me abomino, me arrependo, no pó e na cinza. E naquele momento em que ele se humilha, se entrega diante de Deus, vem o agir de Deus. E Deus, quando age, não age só na vida de Jó. Os envolvidos todos ali aparecem nesse momento. Deus fala com os 3 amigos e expõe o pecado deles. Vocês falaram o que não deviam. Vocês acusaram o meu servo Jó de pecado e não tinha pecado nenhum. Vocês não vieram perguntar para mim e entender de mim o que estava acontecendo. E aí ele diz assim: agora vocês vão pegar 7 novilhos, 7 carneiros, e vocês vão até o meu servo Jó. Versículo 8: e o meu servo Jó vai orar por vocês, e deles eu aceitarei intercessão. De vocês agora não aceito não. Jó vai orar por vocês. Olha que situação, né? Aqueles que fizeram um papel que não agradou a Deus, Deus reprova aquela ação dos amigos e fala: vocês vão lá para o Jó, e o Jó vai oferecer um sacrifício pela vida de vocês, e eu vou aceitar a intercessão de Jó. Quarta-feira aqui passada eu fiz uma devocional sobre esse texto que fala de intercessão. Jó estava intercedendo pelos seus amigos, cheio de feridas da sola do pé ao alto da cabeça. Ele estava na pior. Ele não falou assim: eu não vou orar não, estou arrebentado, como que eu vou orar por... Não, ele só obedeceu. Os amigos vieram lá e Jó intercedeu. Jó intercedeu pelos amigos. Versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Nós estamos recrutando intercessores para o nosso ministério. Nós temos clamado, orado para Deus levantar mais intercessores, tanto para a nossa salinha de oração, quanto para o culto de oração aqui na quarta-feira. Intercessores, pessoas que não oram só para si mesma, mas que oram pela igreja, oram por tudo que envolve a vida da igreja. Então, amados, Jó foi restituído enquanto orava pelos seus amigos. Mais uma lição para nós, né? A gente não pode retroceder. Mesmo quando a gente passa por uma situação de dificuldade, se alguém vem pedir oração, a gente deve orar. A gente não deve voltar atrás, né? E olhando para esse tremendo testemunho de Jó, eu quero encerrar com o versículo do Salmo 42, versículo 11. Quando Davi, ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Amém. Espera em Deus. Nós ainda vamos nos alegrar, porque no momento oportuno Ele nos socorre e nos restaura. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o Ministério de Música mais uma vez.